O Natal está chegando e é hora da gente refletir sobre o que é o Natal. Todo mundo sabe que o Natal é sobre Jesus nasceu, mas o que isso significa para nós verdadeiramente? Para mim e para você que somos cristãos, que somos filhos de Deus. Eu sou Carol Bazo, professora aqui na Escola Convergência, e eu quero começar essa reflexão, esse devocional de hoje, lendo com você Lucas capítulo 2, a partir do versículo 8. Lucas relata o seguinte: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. Isso lhes servirá de sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. Eu amo essa passagem de Lucas, como que Lucas retrata o nascimento de Jesus, a questão de todo o cenário ali, os pastores, o anjo e depois todo o exército celestial, os anjos cantando e adorando. A gente sabe, você já sabe, que o Natal é sobre o nascimento de Jesus e a gente chama isso, a Bíblia fala, e na teologia também a gente fala sobre a encarnação de Cristo. Cristo, Filho de Deus, sempre existiu, mas agora ele encarna, ele assume um corpo humano, ele nasce aqui na Terra. A encarnação ou advento, que chama vinda, né? Jesus veio, ele veio uma vez, virá novamente. Essa é a primeira vinda de Jesus e a encarnação. O que eu mais gosto nessa passagem, eu queria frisar para você, a gente marcar, né, trazer luz, é quando ele fala sobre boas novas de grande alegria. O anjo chega como um mensageiro, então pensa aí, é um repórter, um jornalista chegando e dando uma boa notícia. O que é o Natal? O Natal é boa notícia, é a mensagem do Evangelho. Ei, eu tenho uma boa notícia para você. Nasceu um bebê. E o que significa isso na prática? Poxa, nascem bebês toda hora. E não é qualquer bebê que está nascendo aqui em Lucas, que está sendo relatado. Não, é o nascimento de uma esperança, algo que está sendo esperado há muito e muito tempo. A nossa Bíblia conta uma história longa até chegar aqui em Lucas. E começando lá do Gênesis, a gente vê a história da criação, como que Deus criou tudo bom e perfeito e como que o homem caiu em pecado. E desde aquela época, desde quando Adão e Eva pecaram no jardim, Deus, apesar de ter dado um castigo para Adão e Eva e ter fechado ali o jardim, também foi dada uma promessa que viria um descendente. Quando a gente olha pela história geral, pela lente da história geral, o nascimento das civilizações, o crescimento das civilizações, a história do mundo como um todo, né? A gente vai ver o crescimento e o nascimento de muitas religiões, a gente vai ver a história das religiões, como que o ser humano na Terra procurava por um Deus. Eles queriam encontrar explicação para o universo. E a gente vê as religiões e cada um falando de como é o seu Deus, de como o mundo foi criado. Então, durante todas as eras nesse mundo, havia uma procura do homem pela sua existência. Quem nós somos? Quem é essa divindade do outro lado? Mas aí a gente vê em Gênesis, principalmente na história de Abraão, o inverso acontecendo. Enquanto muitas religiões, muitos homens buscavam a Deus, a gente vê Deus buscando o homem, Deus falando com Abraão, Deus se revelando a Abraão. E a história da Bíblia é uma história dessa revelação progressiva e dessa promessa de Deus para a salvação do homem. Você vai ser salvo. Há uma promessa. Eu quero salvar você. Eu quero ter um povo para mim. Essa é a história da nossa Bíblia. Mas como que Deus vai fazer isso? Como que Deus vai resolver o problema do mal? Como que Deus vai resolver o problema do pecado? Como que Deus vai fazer com que ele, um Deus santo, possa ter relacionamento com um homem tão pecador e tão sem valor? Nós somos muito sem valor se a gente for nos comparar com o próprio Deus. E toda a história bíblica é uma história, uma narrativa, um enredo. Parece muitas vezes um romance, né? Você vê Deus querendo relacionar com o homem muitas vezes querendo ou não relacionar com Deus. E como que isso vai se dar? Como que esse encontro vai se dar? Como que essa aliança, esse sonho, vamos dizer, vai se realizar? Como que vai acontecer? Esse é o drama das Escrituras. E aí, finalmente, a gente chega num ponto crucial da nossa Bíblia. Deus envia o seu próprio Filho. Por isso que é uma boa notícia de o problema está sendo resolvido, o problema foi resolvido. O homem pecador,
o Deus Santo agora vão poder andar juntos, vai poder ter amizade, vai poder ter relacionamento. O plano de Deus de ter um povo, onde ele habita no meio desse povo, agora vai ser possível. Quando a gente olha a encarnação de Cristo, a gente lembra e a gente vê cara a cara a realidade de como Deus está comprometido com o seu plano e com o seu projeto de ter comunhão conosco. Deus, ele poderia simplesmente olhar do céu e falar assim, nossa, eles pecaram, ok, eu vou simplesmente limpar eles do pecado e ok, fiquem aí, eu fico aqui. Não, Deus envia o seu Filho. O Filho de Deus, agora ele tem carne e osso, como nós temos. Quando você tiver dúvida de será que Deus está realmente querendo andar comigo, relacionar comigo, Deus está querendo ser meu pai, Deus está querendo ter um povo na terra, olhe para Cristo. Ele enviou o seu próprio Filho. Deus também poderia ter enviado Jesus, né? Simplesmente como um general dos céus, com toda a sua glória lá do céu, ele falado e ter resolvido tudo. Mas ele resolveu enviar seu Filho em forma humana. Jesus assumiu carne e osso. E deixa eu te contar, essa é uma outra história, tá mais lá no final da Bíblia, um pouquinho depois, mas até hoje existe carne e osso em Jesus. Glorificados, mas existe. O nível de aliança e comprometimento que Deus tem conosco, com o seu próprio plano e a sua própria glória, é a prova, tá aqui, ó. Ele enviou o seu Filho para nós, para a nossa redenção, para a nossa salvação e para executar o seu plano. Por isso, quando eu leio aqui em Lucas, eu vejo festa. Esse versículo que eu li aqui é sobre festa. Eis que vos trago boas novas de alegria. Para de ter medo. Chegou a solução dos seus problemas. Chegou Cristo. Cristo encarnado, o nosso Deus e o nosso Salvador. Hoje é um dia de celebrar, apesar do mundo caído que nós vivemos, das tristezas e das dores que ainda nós lidamos por viver nesse mundo, que ainda falta ser redimido, nós já podemos nos alegrar nessa esperança, porque ele veio e ele virá. Um bom Natal para todos.